Oi pessoal, estamos de volta. Continuando com o desenho da nossa planta baixa, nessa aula nós vamos aprender a fazer as aberturas de janela e de porta. Nós já utilizamos o comando offset na aula passada e nessa aula nós vamos justamente começar por ele. Eu vou me aproximar um pouco mais só para que a gente consiga ter uma noção melhor de onde eu preciso estar para utilizar esse comando. Eu entro aqui em offset ou no atalho de teclado O. Ele me pergunta qual que é a distância e eu quero uma distância de 10 centímetros desta parede aqui. Então, eu coloco ponto 1, Enter. Eu clico na parede que eu quero dar um offset para cá, ESC, para sair do comando. Muito bem. Eu tracei a distância que eu quero. O que eu vou fazer agora? Eu preciso estender essa linha até essa linha aqui. Então, eu posso utilizar no mesmo espaço onde eu tenho o comando trim, eu também tenho o comando extend. Então, clico no comando extend, ele me pergunta qual é o objeto para onde eu quero ir. Então, esse primeiro objeto é para onde eu quero ir. Enter. E agora ele me pergunta qual é o objeto que eu quero estender. Esse é o segundo objeto que eu quero estender. Primeiro, sempre para onde eu vou e depois qual é o objeto que eu quero estender. Para tirar a medida da janela, eu venho aqui em Measure e depois em Distance, ou só digito DI de Distance e posso vir aqui e aqui. Assim eu vejo que ela tem aqui 1,45. Então, essa é a medida que eu tenho que trabalhar. Saio do comando com o ESC e agora eu volto para cá para trabalhar com o offset. O de offset, Enter. Ele me pergunta a distância, 1,45, Enter. Agora, eu clico no primeiro ponto, clico no segundo ponto e tracei a distância da minha janela. Agora, para fazer a abertura, eu vou utilizar o vizinho do comando extend, que é o comando trim. Então, ele me pergunta qual é o objeto aonde eu vou cortar. Então, esse objeto é onde eu quero cortar. Enter. E agora ele me pergunta qual objeto que eu quero cortar. Então, primeiro é o ponto aonde eu quero cortar e depois qual é esse objeto? Esse aqui. Aí ele faz o corte. Ou seja, sempre eu defino, tanto no comando trim quanto no comando extend, primeiro para onde a linha vai e depois qual é a linha que vai ser cortada. Agora, eu vou fazer mais uma vez. Eu posso fazer esse comando e selecionar, por exemplo, todas essas linhas aqui. Se eu seleciono para cá, eu seleciono só a linha cheia, né? Só a linha completa. Aqui não, aqui eu seleciono qualquer linha que esteja passando nesse quadrado. Então, seleciono aqui, Enter, e agora eu posso selecionar essas duas linhas novamente para elas cortarem todas de uma vez. Com o comando, com o teclado ESC, eu saio e assim eu fiz a minha janela, a abertura da minha janela. Esse mesmo processo eu posso utilizar para fazer a abertura da porta. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é criar uma linha. Entro aqui em Line, ou L de linha, como atalho de teclado. Eu pego aqui esse ponto central, fiz uma linha. Saí com o comando ESC, com o teclado ESC. Agora eu preciso de um offset, então entro aqui, ou então em O de offset. Os atalhos de teclado, eles nos ajudam porque eles facilitam um pouco, tá? Offset de quanto que eu quero? Eu quero de 40, então ponto 4, Enter. Qual é a linha que eu quero dar offset? Essa daqui. Então, offset para cá e um offset para cá. Por quê? Porque a minha porta tem 80 de largura e eu quero 40 para cada lado. Essa linha aqui eu posso selecionar e apertando o Delete eu apago essa linha, chegar um pouquinho mais perto aqui. E agora, com o comando Trim, o mesmo que a gente já utilizou, eu posso selecionar essa linha e essa linha
aperto no Enter e agora seleciono essas duas linhas aqui para cortar e eu fiz a abertura da porta. Nessa aula, nós aprendemos a utilizar os comandos trim e offset para fazer as aberturas das portas e janelas. Na próxima aula, nós vamos complementar essas portas e janelas.